Oi, meus amores! Tudo bom com vocês, gente? Então, eu estou aqui no Dressing Press porque eu voltei, tá? Com esse canal. Por mais que pareça que eu não voltei, eu voltei. E, gente, eu sumi por um tempinho, mas eu avisei, né, na comunidade. Então, não sumi igual a Vitória Blocks. Mas bora ver, né? Como é que vai ser. Eu não prometo que eu vou voltar pra sempre, mas vamos ver o que a gente vai ganhar nessas partidas, tá bom, gente? Então, a primeira partida foi Criaturas Místicas, e é um tema que eu particularmente gosto muito quando cai, porque eu sou uma pessoa que amo fazer umas coisas mais místicas e tal. Então, assim, eu adoro. Mas, né, quando vem esses temas, geralmente eu gosto de fazer uma coisa mais, sei lá, tipo, sereia e afins. Mas, enfim, né, gente, eu peguei esse rosto pronto, que inclusive eu peguei do Pinterest. Eu não vou estar sabendo de quem que é o rosto, tá bom? Mas não é o meu, então, assim, se vocês quiserem, é só vocês pesquisarem no Pinterest, rostos DTI, que vai aparecer muitos rostos, inclusive. E aí fui pro cabelo, né, gente? Aí eu tentei fazer, como vocês vão ver aí, o cabelo bem grande, meu cabelo bem volumoso mesmo. Porque a ideia é ser um pouco estranho, né? Uma coisa mística, não é algo relativamente normal, né? Então não é como se eu estivesse fazendo uma coisa girly, clean, etc. Então, assim, mas eu peguei esse cabelo aí gigante, gente. Eu não sei como existem pessoas que amam esse cabelo, tá? Ele é bem gigante mesmo, então não dá pra usar em muitos temas. Mas, assim, gente, não teve como nem usar nesse tema de criaturas místicas, esse cabelo estranho. E é sobre isso, né, gente? Mas aí, voltando... E assim, gente, voltando assim sobre eu ter voltado, eu não prometo que eu vou voltar pra sempre, tá? É porque eu queria voltar mesmo, vou tentar manter ali um conteúdo, mas no momento, né, gente, não garanto que vão ter tantos vídeos, eu quero tentar trazer uma qualidade ou melhor, né, pra vocês, e também eu não tenho microfone, então assim, vocês vão ter que sobreviver com a minha narração apenas com a minha voz, né, de galinha, inclusive, e um telefone, né. Mas enfim, eu parei de gravar, gente, primeiramente eu botei na comunidade, né, então quem quiser saber melhor, vai na comunidade. Só que eu acho que foi de uma forma bem inexplicada, né, então eu vou tentar resumir o máximo possível, gente. Eu parei de gravar por causa de problemas escolares, pessoais e tal. Meu telefone também não era dos melhores, tá, não dava pra fazer uma coisa um mousse muito grande, né. Então, assim, realmente não tem como. E, gente, não tava me encaixando, não tava mais me vendo fazendo isso e tal. Então, assim, tava dando tudo errado, decidi parar pra pensar melhor, né? Inclusive, tava fazendo minha vida bem complicada, uma coisa bem... um mousse de coisas, né? Então, assim, parei. Então, é isso, gente, mais ou menos explicando pra vocês, né? Não sei se eu vou voltar, quero tentar trazer uma qualidade melhor pra vocês, né? Então, provavelmente vai ser um vídeo por semana, ou talvez dois, enfim. Mas, assim, no momento, eu tô em semana de provas, então, assim... provas do governo, né? Depois é prova normal, então... Essas próximas 2 semanas eu vou estar um pouco ocupada, então pode ser que não saia vídeo, né? Já vou avisando. Mas é isso, né, gente? Voltando pro look, eu tentei colocar essa asa aí. Gente, não tava ornando essa asa, tá? Eu tentei fazer um mousse de coisas aí, pintar de dourado e tal. Mas não rolou, né, gente? Então eu acabei tirando. E eu, obviamente, coloquei meus cílios, né? Eu não usava muitos cílios. Na verdade, eu usava só na opção 3, mas não era uma coisa que eu usava em toda a partida. Já agora, né, que os cílios ganhou as novas toggles, eu acredito que eu estou usando bastante, tá? Mas enfim, gente, voltando. Aí também tem essa coroa que eu coloquei ela. Ela é uma coroa que você ganha quando você vai capturando as conchas e deixando lá naquela passagem secreta. Se você pesquisar aí, né, como você conseguir a coroa de concha, você vai provavelmente encontrar. Eu peguei esse corset aí, que inclusive eu não lembro de ter usado ele, porque eu voltei a jogar esse jogo faz um pouquinho tempo, quando eu troquei de telefone. Que inclusive o meu telefone outro, né, meu telefone outro, gente, que são. O meu outro telefone era uma bomba atômica, tá? Era um Samsung A13. Não é porque é Android que ele é ruim, tá? Porque realmente um telefone não é um telefone focado em processador e tal. Então, pra gravar foi realmente muito complicado, mas eu fiquei muito feliz porque foi um presente de aniversário da minha mãe, inclusive. Obrigado, mãe. E assim, gente, foi um presente de aniversário, foi um presente muito importante que, obviamente, toda conquista que a gente ganha, a gente tem que valorizar, né? Pelo amor de Deus. Então, assim, se você não é assim, melhore, por favor, gente, melhore. Valorize suas conquistas, né? Porque tem gente que tá aí desejando ter um telefone, e você aí, né, com o seu telefone, mesmo que seja um pocket, igual o meu era, agradeça. E também, gente, agora que eu troquei de telefone, alguém precisa, ninguém falava, né? Mas, assim, essa bateria desse iPhone é uma porcaria. Inclusive, o meu aí tá abaixo de 20, então a gente vai editar esse vídeo rapidão e colocar pra carregar pra não gastar a bateria.
Mas assim, gente, voltando pro look, eu coloquei aí essa saia de código, esse vestido de código, que ele inclusive é perfeito, da Pixiu, né? Não sei se é. Mas enfim, gente, eu acho que ele ainda tá funcionando. E assim, quando eu voltei pra jogar esse jogo, a gente tava lá no passe, né? Que eu perdi o passe, né? Porque o meu antigo telefone, ele não rodava o Dressing Press. Então, assim, a gente não teria como jogar, né? No telefone que não roda. Ele, no início, rodava, assim, gente, umas qualidades bem péssimas. Então, tinha vezes que eu pegava o telefone da minha mãe, do meu pai. Mas, assim, gente, teve uma hora que parou de rodar. Voltando pra gravação, né, gente? Isso aí foi eu, não tem muito o que falar. Não gostei muito do meu look, mas acho que dá pra passar, né, gente? Espero. Essa daqui foi a próxima, gente, e eu quero deixar uma sincera desculpa. Eu não prestei atenção, eu tava assistindo o vídeo no momento que eu gravei, e eu não simplesmente não votei, mas, gente, ela ficou perfeita, tá? Ela fez uma coisa bem uma vibe Cleópatra, gente. Um crime não ter votado. Mil perdões, tá? Vocês vão ver que nas próximas eu votei, né, gente? Meu Deus. O próximo tema é coroação, e eu particularmente gosto muito desse tema, gente. É um tema que eu amo, 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 amo. Então, assim, gente, vamos ver o que a gente vai conseguir tirar desse tema, né? Com a nossa pouquíssima jogabilidade, com jogabilidade realmente aí do Rio Tietê, né? Mas aí, gente, é importante ressaltar que a maioria dos rostos que eu estou usando atualmente são rostos do Pinterest. Antigamente eu fazia com os rostos, mas a gente não tem comparação, meus rostos são pavorosos. E no vídeo da Vicky, eu vi que ela tinha usado um cabelo de alguma forma lá, gente, mas enfim, vocês vão ver que eu tirei, né, esse cabelo, né? Porque eu tentei fazer uma grande coisa com ele e não tava dando certo, né, gente? Realmente foi ali momentos de humilhação que eu passei ao vivo, né, pra vocês. Mas assim, gente, o cabelo não deu certo, tá? Principalmente pra uma coloração que eu acredito que eu fiz coisas assim que não ornaram, então eu acabei tirando tudo aí e mudei realmente todo o conceito do cabelo, né? Coloquei esse cabelo aí, que ele é bem assim, gente, uma coisa bem clean, bem girl e tal, mas acho que dá pra encaixar, né? Vocês vão ver também que eu mudei de cor, porque eu acredito que o tom de loiro, ele combina especificamente com tons pastéis. Mas, assim, não era o caso. Acho que não ia combinar tanto assim eu colocar tons pastéis. E, gente, eu estou amando essa franja, gente, desse cabelo, tá? Ele é muito bom. Eu tô usando em quase todos os temas, né, que eu consigo encaixar. Então, assim, gente, vocês me aguentam. Então, aí eu troquei a cor do cabelo, né? E fui para o look, gente. Não temos muito... Eu não sou uma pessoa muito boa nesse jogo ainda. Vou provavelmente, conforme eu for jogando, eu vou melhorando. Eu coloquei essa primeira coroinha aí do VIP e aumentei o tamanho dela pra ficar mais aparente, não ficar bugada no cabelo. Que, inclusive, essa alternância, né, do tamanho ajudou muito. Coloquei nesse tom aí de bege que, gente, eu cliquei sem querer. Depois eu fui entender como que eu cheguei nesse tom, né, que eu amei o tom e acabei usando ele durante todos os outros temas. E na descrição do tema tava dizendo que tinha um excesso de coroas, então eu fiz ali um mix de coroas mesmo, tá? Que era a princípio o que tava proposto na descrição. Então eu fiz um mix aí com uma coroa do VIP, essa coroa aí de código, né? E essa coroa aí que você conseguiu fazer numa mini missão, né, gente? É uma pequena missão e eu usei muitas coroas mesmo, porque o foco que eu queria era realmente as coroas. Então, aí acabei colocando essa grande coroa. Não sei se é uma coroa, né? Mas eu achei que deu um toque legal. E eu vi que tinha um toque vermelho ali, né? Então, troquei também pro branco, pra ficar um pouco mais na vibe que eu queria. E se você for reparar bem ali, aquela menina ali do lado, gente, ela tava bem bugada, né? Pelo amor de Deus. Coloquei a capa de evento de Halloween, né? Do VIP. E coloquei uma estampa aí, gente, que eu particularmente não gostei. No final ali do tema, eu queria tirar essa capa, né? Porque ficou realmente... Não combinou com o resto do look. Aí de início tava até que bom, mas, gente, depois não ficou tão bom assim. Então, assim, foi realmente complicado. Mas eu não tirei, né, gente? Eu prossegui e foi isso mesmo, gente. A gente continuou com a capa, né? Eu deveria muito ter trocado, gente, esse padrão não tava tão bom assim, mas eu prossegui com ele. E a princípio tava até bugando no cabelo, mas acredito que na passarela não tenha sido tão explícito como ficou, né, gente, bugado. Então, tudo bem. Eu coloquei, gente, esse sapato de bailarina da Madoka, que você consegue comprando, né?
E eu não precisei pagar, porque eu já tinha comprado outro, que por sinal foi bem mais barato. Agora tá 12.500 moedinhas do jogo, se você for comprar. Então, gente, pavoroso, né? Todo esse dinheiro. Coloquei esse corset aí, mas em breve eu tirei ele, porque não tava bem complicado fazer uma mesclagem ali de corset pra deixar a cintura um pouco mais definida. Mas as cores que eu escolhi foi realmente esse tom de cobre. Não sei se é cobre, tá, pessoal? Mas enfim, foi esse tom aí de dourado, posso dizer. E rosa também, porque eu acho que... Rosa e verde, na verdade, não sei, eu não me lembro se eu coloquei rosa e verde e dourado. Mas, gente, eu acho que foi, se não me engano, verde e dourado e algum pouquinho de rosa, né? Não sei. Eu coloquei ali aquela saia que eu paguei 7.000 nela. Eu coloquei aí ela e acabei tirando, né, ali como eu mostrei, o corset da bruxa, porque tava bem complicado de fazer a mesclagem. E foi como eu disse, gente, eu pintei ali, coloquei um efeito de seda nele e pintei de dourado. Então ficou ali uma coisa meio dourada e rosa. E eu acredito que foi por isso que eu não gostei mais da capa, né, porque saiu um pouco de conceito, eu tirei, né, ali um conceito de verde e rosa, que ficou apenas do rosa e no dourado. Inclusive, eu quero pedir desculpa pra vocês pela minha dicção, que é bem ruim. Mas enfim, coloquei aí novamente esse vestido de código maravilhoso, tá? Por favor, peguem esse vestido, pelo amor de Deus, tá? Eu acredito que ele vai ficar até um tempinho aí pra você pegar, gente. Ele é muito bom mesmo, pra nós que perdemos o passe, né? Pelo amor de Deus. Ai, ai, que tenebroso. Aí, gente, eu acho que eu coloquei os cílios, não sei se eu coloquei cílios, mas eu tô colocando cílios em todas as partidas, gente. Aí, coloquei esse vestido do gelo, né, que você tinha que fazer a quest, que foi, inclusive, foi uma das melhores coisas que eu fiz. Eu amo ele muito, esse efeito que fica do vestido, gente, eu particularmente amo. Coloquei ali um colar, porque eu não ando pelada de acessórios na passarela. Ninguém me faz andar pelada. Realmente, em temas que não tem como usar, mas, gente, eu esqueço, enfim, eu não gosto. Fica um look simples. Então, bora lá pra votação, né, meus amores? Bom, então, a primeira aí a ser votada sou eu. Eu acho que o nosso look tá bonito e tá na descrição, né, que era muitas coroas. Acho que é realmente foco, são as coroas. E eu acho que a gente adivou, mas eu tentei tirar essa capa porque, gente, acabou que não tava nada a ver com o tema. Eu poderia ter colocado um leque, mas enfim. Essa outra aqui, gente, eu gostei do look dela e tal, mas eu acho que esse vestido da vovó aí estragou um pouco o look, tá? Eu acho que ela não colocou sapato também, não coloriu ali. Mas, enfim, o look dela tá bom pra um server regular, né, gente? Essas daqui são as próximas e elas estavam em duo. Então, assim, acaba que uma tira um pouco da nota da outra. Gente, elas fizeram rainha e não é coroação. Coroação é totalmente diferente de ser rainha. Eu tinha dado 2 estrelas, acabei colocando uma. Porque, gente, não tava nada a ver com o tema. Tava uma coisa bem, sabe? Enfim. Essa daqui foi a outra, e eu particularmente gostei bastante do look dela, mas não tanto, né? Porque a gente é um server regular. Eu ia dar 4 estrelas, mas esse bufante aí, né, gente, não dá, eu não gosto desse bufante. Então, dei 3 estrelas, né? A dicção horrível da gata. Essa daqui foi a próxima, e, gente, ela tava com esse bendito desse vestido de Trendsetter. Gente, ele era ruim, agora ficou um pouquinho melhor, né, 2 estrelas, porque ela nem terminou de colorir o vestido, nem teve essa capacidade, né, gente, mas enfim. Essa daqui foi a próxima e, gente, eu não dei, acho que eu dei 1 estrela pra ela, porque não tinha a mísera coroa, né, vocês podem ver que eu coloquei no 1, porque eu fiquei indignada que a pessoa não colocou uma coroa, gente, nenhuma sabe aquelas ali de flores, gente, do que não tem no VIP? Enfim, fiquei indignada e fez aquela pose horrível. Essa daqui foi a próxima. Eu particularmente adorei esse look, gente. Ela não tinha make personalizada. Era uma runway diva, né? Mas ela não tinha make personalizada. Eu amei muito o look dela de 4 estrelas, porque aquela parte ali aberta, gente... Ah, na verdade eu dei 3 estrelas, porque quando eu vi que ela era runway diva, eu tirei 1 estrela. Achei um pouco preconceituoso comigo mesma, não deveria ter feito isso. Mas esse aqui foi o pódio, gente. Eu fiquei em segundo lugar ali, né? Após a Merida, né? Porque claramente parece a Merida. E esse terceiro lugar foi bem ruim. Eu acho que deveria ter sido ali a Runway Diva, né, gente? Porque eu deveria ter dado mais 1 estrela pra ela. Ela merecia.
Mas fiquei feliz, fiquei no pódio. Eu esqueci de agradecer, né, gente, no chat ali, né, o Tissimim. Mas esse aqui foi o look, eu gostei muito dele, mostrei pra vocês em modo de câmera, que nós ficamos no pódio. Gente, eu gostei muito do look, gostei da minha maquiagem, enfim, esse vestido de código, ele é perfeito. Mas bora lá pra próxima partida pra gente ver o que a gente vai ganhar de tempo pra gente tentar, né, arrasar. O próximo tema é Cherry Blossoms, que é basicamente flores de cerejeira, né? Uma erva de cerejeira, uma coisa mais assim. E pra quem não sabe muito sobre esse tema, é literalmente, gente, é como se você... Não sei explicar, gente. É porque o principal lugar onde tem as flores de cerejeira é na Ásia, né? Então, geralmente, nesse tema, é recomendado que você faça ou use, né? Caso você não tenha make personalizada, rostos um pouco mais asiáticos, porque querendo ou não, né, gente, você não vai achar ali uma brasileira, né, com uma flor de cerejeira tão facilmente, né. Tem até algumas, mas, gente, o lugar principal, né, de flor de cerejeira é realmente na Ásia. Então, ali fiz uma coreana, chinesa, gente, fica aí a critério. Então, eu peguei um cabelo que eu tinha visto no vídeo da Vicky, gente, que ela usou num tema chamado de bailarina, e eu amei o look dela, a gente ficou muito bom com esse cabelo desse jeito, então eu arrumei, né, ali do jeito que eu queria que ficasse. Mas você pode usar também tem outra forma de você usar, né, então assim... Mas eu mesmo assim gostei muito de como ficou. Então eu ajeitei, né, pintei o cabelo de preto, né, porque a maioria das asiáticas tem cabelo preto ali, né. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, né, porque que todo asiático tem esse olho puxado, mas é basicamente por causa da acho que é monogamia, né, gente? Que eu não lembro, mas acho que parece que... eu não vou saber explicar, mas tinha uma monogamia ali, né, na Ásia. Então, basicamente, no Japão, na China, na Tailândia tem alguns também, e na Coreia do Sul, do Norte também, tem muitas pessoas, assim, as que nascem lá realmente, geralmente, né, tem esse olho puxado, né, se elas não forem mestiças, não sei. Mestiças não, né, gente? Mestiça é uma coisa diferente. Enfim, ignorem. Fiz uma coisa rara que eu sempre esqueço, que é pintar minhas unhas. E pintei desse rosinha bem divo aí, babilônico. E fui pro VIP, né, gente? Pra começarmos o nosso look. Então, querendo ou não, eu teria que representar as flores de cerejeira no look. Então, eu peguei aí essa rosa do vestido de Halloween. Esse é do Halloween, né, gente? Se eu não me engano. E peguei aí essas luvinhas que ela dá um ar charmoso pro look, então eu gosto bastante. E peguei aí, gente, esse sapato de florzinha que ele passa a vibe, né, de flor de cerejeira, porque ele realmente tem flores, né, gente, que é o que a gente precisa. E aí peguei essa cestinha, que é muito bonitinha, inclusive, e pintei aí com tons de rosa, branco e um verde mais clarinho, para representar as flores de cerejeira. Eu acredito que poderia ter feito melhor, né? Porque eu já fiz looks um pouco melhores. Você pode fazer uma asiática com um vestido de flor também, que vai ficar no tema, tá bom? Se você não tiver essa cestinha. E no lugar dessa flor de cabelo, desse sapato, você pode usar no cabelo aquela coroa de flores, que vai ficar perfeito também, vai ficar bem babilônico. E, gente, no sapato você pode colocar simplesmente uma Mary Jane e ser uma pessoa feliz, cara. Não precisa ter um grande mousse ali, não precisa ter itens do VIP pra você arrasar. Claramente é mais fácil, né, com o VIP, mas, gente, dá pra você improvisando. Mas, enfim, eu ajeitei os cílios pra ficar com um olhar um pouco mais marcante e justamente destacar os olhos asiáticos da personagem, né, aí da boneca. E eu fui em busca, né, desse vestidão aí pra passar um ar de Cherry Blossom. Vocês vão ver aí que eu deixei apenas a saia, né, não sei. Deixei a saia... Não, deixei nesse toggle aí, que ele tem a manga... Não, ele tem um vestido ali, um mini corset, talvez, e sem as mangas, né. Eu tentei... Faz um tempo que eu não fazia esse tema, gente. Eu esqueci o pattern que eu usava, mas aí eu lembrei, era essa daí. Que ela, inclusive, é a que mais define... Cherry Blossom, tá? E fica aí a dica. E você não precisa pagar, né, gente? Você tá aí no jogo, é só você usar. Aí eu tentei depois dar uma aumentada nessa saia, né? Então coloquei ali na pattern das flores de Cherry Blossom e pintei de branco. Peguei o corset da bruxa e pintei de branco, rosa e branco, né?
E aí ficou bem disfarçado, não ficou aparecendo aquela parte de baixo do corset. Eu também coloquei essa parte de baixo aí desse corset de Dia dos Namorados, que é bem carinho. Aí eu tentei colocar algumas padrões, né? Mas não deu certo, eu acabei deixando no branco mesmo. Então, não ficou muito legal, ficou um pouco escorrido, né? Eu não gosto muito. Tem alguns vestidos que realmente, gente, os padrões não ficam bons, tá? Então, assim, fica a dica pra você escolher bem os seus padrões. E, gente, eu tava pintando alguma coisa, acho que eu tava pintando ali a saia ainda. Eu acabei colocando aquele corset, gente, que eu falei pra vocês que eu usei no último look, inclusive, porque ele é realmente bonitinho. Eu gosto muito dessa fita atrás, gente. Tem como você tirar, né, essa parte da blusinha e deixar só essa fita. Fica bonito também. E por último, eu coloquei, né, não, eu não coloquei porque ficou aquela uma coisa meio aberta, o vestido meio esticado, né. Eu achei que eu tinha colocado a princípio. Atrás aí vocês viram que ficou meio bugado, mas enfim. Aí eu coloquei esse guarda-chuva aí, mas não ficou legal, o look ficou bem assim, um pouco sem sentido. Tentei colocar o vestido da vovó aí, mas ficou muito ruim, né, gente? Ficou péssimo. Com a textura ficou bem assim arrastado, eu não gosto. E tentei colocar essas mangas aí, gente, mas no fim ia ficar bem ruim mesmo no look. Ia tirar um pouco do destaque que a minha luva que eu tinha colocado a princípio. E aí me aquietei, né? Pra não colocar nada mais e ficar bem ruim, né, gente? Parte de votação, né? Fui a primeira novamente. Gente, eu flopei muito na escolha das poses, tá? Eu acho que foi a pior parte do look, foi esse flop nessas poses, né? Pelo amor de Deus. A próxima, gente, ela tava praticamente igual a do último tema, né? Do Troquei Server. Então, eu não gostei muito do look dela. Mas, gente, esse cabelo e tem alguns elementos que me lembram ali minimamente Flor de Cerejeira. Mas o look realmente tá bem ruim. Essa daqui foi a próxima e são duas, né? Então, são em duo. Gente, eu não gostei dessa do lado esquerdo ou direito. Ai, gente, não sei, acho que é direito, né? Não, eu não sei, gente. Mas essa daí, gente, que tava mais asiática, eu achei uma graça. E dei duas estrelas por causa dessa outra do lado, né? Mas que tava com esse guarda-chuvinha, porque dependendo da outra, eu dava 1. Essa outra aqui, eu acho que eu dei 1 estrela, porque não tem condições, né, gente, a pessoa fazer uma flor de cerejeira vermelha, gente. Sendo que a cereja que é vermelha, não a flor de cerejeira. A flor de cerejeira, gente, ela é rosinha, claro. Então, assim, se vocês quiserem pesquisar, né, pra vocês verem como é. Essa daqui foi a outra, gente, e não tava muito no tom ali das flores, mas, gente, a gente tá aí em um server regular. E era uma runway diva, né, eu ia tirar ali uma estrela, mas acabou que eu não tirei. Porque os looks dessa daqui, gente, estavam bem, assim, abaixo do que deveria estar, né, porque era uma runway diva. Então, assim... Mas dessa daqui, gente, eu já gostei mais. A única coisa que eu não gostei foi essa saia de bufante e essa textura meio amassada de plástico. Mas mesmo assim eu relevei, né? E dei 4 estrelas aí mesmo, porque tinha alguns elementos que me lembravam, né? Ali uma flor de cerejeira. Essa aqui foi a próxima. Eu não curti lá o look, mas tava bonzinho, né? Tava com cabelinho com flores. A cor que ela escolheu pra fazer a flor, gente, eu gostei. Eu dei 3 estrelas, porque ela fez umas poses ali e tal, que eu não gostei, gente. Aquela pose que realmente eu tenho um pouco de preconceito. Essa daqui foi a outra. Gente, eu não curti muito o look dela não, tá? Esses texturas nessa blusa não rolou, o sapato tá feio, a estampa tá de cereja, não tá bem flor de cereja, tá uma cereja. Pra mim é uma estrela, né, gente? E o pódio foi... Tcharam, gente, ficamos em primeiro lugar, tá? Isso não acontece muito em server regular. O segundo lugar ali tá legalzinho, né? Ali sem essa menininha aí, com esse lookzinho, ó. Desse jeito o pódio ficou bom, gente. Se ficou desse jeito o pódio, ia ficar melhor se essa duo não tivesse com aquela outra garota, né, gente? Que flopou muito. Mas assim, gente, eu amei, ok? Eu amei muito os nossos looks de hoje, né? Vou mostrar aí pra vocês, né? Como ficou meu look. E aí, gente, no modo de câmera, ele ficou desse jeito, nosso look. Ficou bem bonito, né? A qualidade não tá mais melhores, né, do meu look, como vocês podem ver, mas ele tá bem bonito. A maquiagem e tal, tá bonitinha. Mas, bom, gente,
esse aqui foi o look dos looks do nosso primeiro vídeo de volta, tá? Espero que vocês tenham gostado.